O meu pseudônimo e eu, publicado no Brasil em 2014, foi um dos finalistas, dos 20 finalistas do Prêmio Portugal Telecom, que hoje é o Prêmio Oceanos. Ele foi traduzido na Croácia em 2015 e agora foi traduzido para o francês, na versão francesa, e nós vamos ter um lançamento no dia 26 de maio, no Quartier Latin, no 5e, no Café Vert La Paix. O trabalho de tradução foi um trabalho muito árduo. Eu digo porque esse trabalho de tradução, essa versão francesa foi feita por uma amiga, não é? Uma amiga que participa do baile lá da Rue Mouffetard, e nós dizemos que lá nós somos uma família Mouffetard, quer dizer, são muitos amigos, e ela se prontificou a fazer, a Françoise Pran, se prontificou a fazer gratuitamente. Ela gostou da história, e então eu fiz uma primeira versão, que obviamente não poderia vir a público, e nos reunimos muitíssimas vezes para que ela pudesse consertar aquele texto que eu tinha traduzido, não é? E foi assim que se deu, como também está sendo com os Estranho Espelho do Quartier Latin. Moro praticamente há 14 anos aqui, mas eu estava entre o Brasil e a França, quer dizer, entre Rio de Janeiro e Paris, não é? Eu ia muito ao Rio de Janeiro, ficava bastante tempo lá, bastante tempo aqui, mas já há alguns anos eu começo a ir menos ao Rio de Janeiro, não é? Sobretudo durante o governo Bolsonaro, não é? E eu fui em outubro do ano passado para votar. Bom, eu tenho, como já disse, são 10 livros publicados, né? Tenho agora um livro infantil que eu escrevi com a minha neta, que deve ser publicado em algum tempo mais. E esses meus 10 livros se passam todos aqui, com exceção do primeiro, que também está ambientado no Quartier Latin, mas ele tem umas passagens pelo Rio de Janeiro e pela América do Sul, não é? Agora, os outros livros, que é O Estranho Espelho do Quartier Latin, a trilogia do Corvo, e temos também A Bicha e a Fila. A Bicha e a Fila é uma história interessante, porque o Manuel Rui, que é um escritor angolano, ele recebe o meu primeiro livro e me pede, então, que eu escreva um livro com ele, a 4 mãos. Naquela época eu recuso, não é? Porque eu diria, você mora em Luanda, eu estou entre Paris e Rio de Janeiro, é impossível. Eu tinha mesmo medo ainda novato, né, no campo literário. Mas vem meu segundo livro, e ele então também recebe o segundo livro e praticamente me obriga a escrever esse livro. E nós então escrevemos um livro a 4 mãos, chamado A Bicha e a Fila. Porque a bicha em Angola, como em Portugal, como no Brasil também, no passado no Nordeste, a bicha também era fila. Então, na verdade, é a fila. A fila a fila romanceada, né? Contando um pouco a história de um personagem que vive no Rio de Janeiro, que é um médico, e perseguido pelo golpe militar de 64, e um outro médico que vive em Angola no pós-revolução. Eu diria que talvez o fato, e aí é um fato um pouco, digamos, mágico, não é? Porque é dito que a Rua Mouffetard possui uma magia. É dito também que na Rua Mouffetard, lá alguns séculos atrás, morou uma sorcière, uma bruxa, e que aquela rua é encantada, não é?
assim como a Rue Pascal e a Rue Brocard, que são ruas também do Quartier Latin, muito próximas à Rue Mouffetard. E eu acho que, como eu escrevo dentro do gênero realismo fantástico, né, onde se estabelece uma parceria e uma oposição entre o real e o surreal, né, eu acho que talvez, sem que eu possa buscar uma explicação muito razoável, talvez essa seja a razão pela qual a Mouffetard me faz escrever sobre ela, né? Eu acho que eu não escrevo sobre a Mouffetard, quer dizer, não fui eu que escolhi a Mouffetard, não fui eu que escolhi o Quartier Latin. Eu acho que o Quartier Latin me escolheu para escrever alguma coisa. Talvez seja por isso. Interrompendo a estupefação de todos, surgiu uma quinta pessoa, quebrando a forma geométrica losangular de nosso grupo, inserindo-se entre Angus e Marianne e se apresentando como Bernadette. Peço desculpas por interrompê-los, mas não pude deixar de ouvir a conversa de vocês. Adoro ler, mas um problema de visão me obriga a ter uma pessoa que lê em voz alta para mim. Uma jovem estudante de letras, 3 vezes por semana, dedica-me 2 horas com a leitura dos clássicos. A senhora me faz recordar minha infância, eu lhe disse. Quando meu tio-avô nos contava histórias, conduzia-nos a um mundo de fantasias que até hoje me traz gratas recordações. A linguagem dele era mágica e, embora fosse real, representava uma realidade, a minha realidade. Suas palavras eram encantadas e se convertiam em imagens muito claras para mim. Fogo, tempestades, ventanias, árvores que voavam, chuvas, bruxas, fadas, tudo aparecia nitidamente para mim como em um filme. Não li aquela época com os olhos, mas com os ouvidos. Os sons emitidos por meu tio-avô se transfiguravam em palavras e elas desfilavam diante de mim, dizendo o que tinham ouvido, ora me alegrando, ora me causando sobressaltos e quase sempre me surpreendendo. Mas agora, como adulto, não consigo me transpor ao universo do autor se não vejo as palavras escritas de um texto. As relações projetivas entre a linguagem falada e a realidade que eu criava para essa linguagem foram para o espaço. Meu automatismo psíquico, que permitia ao pensamento criar as imagens quando ouvia um texto de história, deixou de funcionar. Ao contrário do Angus, agrada-me ver as letras se juntando e formando as palavras, determinando as situações e o contexto do livro. Por outro lado, você não acha que alguém que lê para você pode contaminar o discurso escrito com entonações não condizentes às ações textuais? O que talvez a sintonia entre vocês, isto é, entre o tempo de fala de quem lê e o tempo que você precisa para compreender e elaborar as imagens solicitadas pelo texto, podem ser diferentes e constituir um grande problema? Concluí. Antes que Bernadette respondesse a pergunta, Marianne tomou a iniciativa, apresentando a ela os componentes do grupo e, como uma professora faria com seus alunos, começou didaticamente a comentar o que eu dissera um momento antes, trazendo à cena algumas ideias defendidas por Wittgenstein.